não por acaso, inclusive nas eleições, há o tradicional veto a que os partidos de esquerda de verdade, como é o caso do nosso, participem dos debates. Há um bloqueio total a qualquer discussão minimamente democrática. Quer dizer, o processo eleitoral é o tempo na televisão. Um partido pequeno como o nosso, que não conseguiu fazer as coligações com partidos da burguesia para conseguir ter um deputado no Congresso Nacional, ou então que permitiu que um deputado do PSDB pulasse de legenda para garantir o quórum do partido no Congresso Nacional. Quem não fez esse tipo de negociação, como é o nosso caso, você tem 50 segundos na televisão, enquanto os outros partidos têm 10 minutos. 50 segundos, o que você fala em 50 segundos? Que discussão que você consegue abrir no processo eleitoral? Aí você tem o debate na televisão. No debate na televisão, só participam os grandes partidos para ir lá e, obviamente, não discutir a questão do petróleo. Discutir quanta verba vai ter que tirar da educação para construir parques. Porque em São Paulo, as ilhas de calor tornam a vivência do paulistano muito complicada, mas não há verba para plantar árvore e construir parques. Então nós precisamos fazer um complicado planejamento financeiro para tirar a verba de algum setor, porque como os próprios políticos o Kassab declara, o Alckmin declara, verba é toda destinada. Você vai ter que tirar a verba de algum lugar, e todo mundo sabe que a verba é pouca. A verba, o mundo está em crise, o Brasil tem mais necessidades do que dinheiro para suprir essas necessidades, então vamos ter que tirar a verba de algum lugar, de algum orçamento importante, para plantar árvores ou construir parques. Inclusive, a briga entre eles no debate na televisão, elas foram construídos, eu acho que 50 parques, 40 parques, é aquela guerra de estatísticas. Obviamente, o debate é feito assim, para que só participem os grandes partidos, que é para a discussão ser esse circo. E não entrar em discussão nenhum problema importante, relevante, que possa efetivamente abrir uma via de desenvolvimento político, de desenvolvimento social para a população, para o povo brasileiro. Então a campanha eleitoral é montada de forma que o tempo na televisão é 50 segundos. A não ser que você entre no esquema dos grandes partidos, do patrocínio dos grandes partidos, do Gerdau, como aconteceu agora. Também você consegue. Se você chegar junto e conseguir o patrocínio da Gerdau, você também vai conseguir eleger um deputado e entrar. Aí você tem 10 minutos, uma coisa assim. Aí o debate na televisão você não pode participar, porque na televisão não se pode levantar temas inconvenientes. Só parques, árvores, ruas asfaltadas, esse tipo de coisa. Aí a campanha eleitoral, você não pode colocar outdoor, não pode pregar cartaz na rua. Os comícios têm uma complicada legislação que impede a realização de comícios, só em circunstâncias especiais. Você não pode fazer boca de urna. Quer dizer, é uma organização prática para que só o esquema eleitoral dos grandes partidos funcione na eleição. Por isso que, inclusive, a coisa é tão viciada que no Rio de Janeiro tem as denúncias agora, porque é impossível esconder que o esquema eleitoral é um esquema totalmente viciado, onde é provável que a eleição seja dominada pelo narcotráfico. É uma coisa pública e notória que a eleição não reflete nenhuma vontade popular, não reflete nenhuma vontade nem de grupos minoritários de opinião, porque o processo eleitoral, a gente poderia falar assim, não, um partido de esquerda, ele não vai conseguir chegar a ser maioria, mas ele vai ter a possibilidade de defender a sua opinião como parcela minoritária, de expor essa opinião para a sociedade em geral, vai ter essa possibilidade de expor essa opinião, de discutir. Não existe no Brasil. Só consegue um espaço ao sol quem faça parte e seja assim muito firme, tem uma posição muito de direita no esquema geral, que é um esquema todo de direita. Esse processo não é um processo novo no Brasil. Aliás, é uma realidade histórica brasileira.
se a gente pegar, vocês não são, já são mais novos, a maioria aqui, não participaram diretamente do processo constituinte de 88. Mas a Constituição de 88, que vamos dizer assim, reformulou o regime constitucional brasileiro pós-ditadura militar, ele foi conseguido a partir de uma mobilização popular imensa. Foram greves e manifestações populares que mudaram a face política, a face legislativa, judiciária do Brasil. A Constituição de 88 ela foi produto de uma mobilização de rua, de massas muito grande. Nessa Constituição se estruturou um blocão para, inclusive, impedir que uma série de reivindicações populares, sociais, importantes fossem aprovadas. O que existe de modificação positiva, de avanço, vamos dizer assim, social, foi produto dessa mobilização. Se a gente for mais para trás, exemplo assim, conhecidíssimo, a Revolução de 30 no Brasil. A Revolução de 30 explodiu, não foi por ação da classe operária diretamente, vamos dizer assim, teve um movimento de massas, um movimento popular, mas quem foi o agente da Revolução de 30 foi uma parcela da burguesia. Getúlio Vargas não pode se dizer que era socialista, nem muito menos operário, camponês, nem um elemento de classe média progressista esclarecido. Era um político ligado à oligarquia gaúcha, assim, que nada tinha a ver com a Revolução. Getúlio Vargas liderou a Revolução que depois, e que acabou com o esquema da República Velha do café com leite, onde, assim, coincidentemente, só ganhava a eleição, ora um representante de São Paulo, ora um representante de Minas Gerais. Como no Brasil atualmente, onde há uma alternância de poder dos grandes partidos e não acontece nada. E não tem. Inclusive, muita gente vai falar, não, mas o PT é um partido novo. Partido novo, vírgula. O PT foi, é o que se fala muito, inclusive, em prol das mudanças que teria havido na política nacional. Que o PMDB, o DEM agora, que é o antigo PFL, são todos partidos da época da ditadura, e o PT seria a renovação, porque surgiu, a partir, inclusive, desse movimento de mobilização política, pós-ditadura. Agora, o PT, mesmo sendo bem mais novo que o DEM, que o PMDB, que o próprio PSDB, que é um racha do PMDB, o PT já tem aí 79, 89, 99, vai para quase 30 anos. E se a gente pegar as lideranças do PT de hoje, que são as pessoas que efetivamente mandam no PT, à exceção do Lula, são todas pessoas que não participaram desse movimento que construiu o PT. A Marta Suplicy não foi fundadora do PT. Pelo contrário, ela é contra a criação do PT. Ela era do PMDB. Suplicy assim, uma utilização oportunista, vamos dizer assim, da carreira política do marido dela, que era uma figura conhecida do PMDB. Se a gente pegar as lideranças do PT atual, são políticos que migraram de outros partidos. Atualmente, o número de lideranças do PT que eram do PMDB, bom, o PT atualmente está fazendo coligação na eleição com o próprio PSDB, também não é segredo para ninguém. Quer dizer, na verdade, com a sigla embaixo do guarda-chuva PT, estão todos os políticos que eram do PMDB, que inclusive eram de partidos de direita, e a maior parte dos grupos que construíram o PT, tentaram, pelo menos na fundação do PT, construir o partido com uma perspectiva de esquerda, mesmo que muitos grupos não tinham uma definição socialista, mas mais um partido de esquerda, que também tinha muito preconceito contra a ideia de um partido operário, mas que um partido mais popular, essas pessoas não têm nenhuma posição de destaque, pelo contrário. O partido como instituição foi tomado pelos grandes políticos que representam interesses econômicos graúdos, que estavam nos partidos tradicionais. Isso é um processo natural, inclusive, porque as siglas tradicionais elas vão sendo muito questionadas, a opinião pública não tolera, então é dada uma reciclagem aí. O PT é uma reciclagem desses políticos tradicionais.